27ª questão do projeto de 50 questõezinhas de arquivologia até a prova de escrivão da PF. Espero que você esteja acompanhando aí as nossas questões, tirando todas as dúvidas, aproveitando, né, para dar aquela revisada nos conteúdos e vamos falar um pouquinho aí do diagnóstico arquivístico. Pessoal, o ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos. Então ele está falando assim, antes de qualquer coisa, né, de qualquer procedimento arquivístico que você vai empreender num conjunto documental, inclusive, né, para elaborar instrumentos de gestão arquivística, é fazer um diagnóstico. Por que a questão está falando isso? Pessoal, o diagnóstico, o que é? É o instrumento que o arquivista tem de conhecer aquele conjunto documental que foi acumulado ali, né, sem gestão arquivística. Então, as instituições, elas produzem arquivo. Aí, o que acontece? Elas vão ter uma acumulação de documentos que elas não fazem ideia, né, do que se trata. Não sabe quais são esses documentos, se podia ser eliminado, se não podia, se são permanentes, se tinha que ficar no setor de trabalho, por quanto tempo, né? A que atividades, a que funções da instituição eles fazem referência. Então, não se sabe nada daquele conjunto documental e chega o arquivista lá, né, de posse do instrumento diagnóstico para poder conhecer aquela documentação. Então, ele vai conhecer aquela documentação em diversos níveis. Vai saber a quantidade de documentos que tem, quais documentos fazem referência àquele ou àquele setor, quais são os tipos documentais que a gente pode encontrar ali, se já teve, né, alguma tentativa de aplicação de procedimento arquivístico, vai conhecer também a realidade da instituição em termos de quais atividades essa instituição desenvolve, quais funções ela desenvolve, né, qual que é o produto, qual que é o objetivo daquela instituição, qual é a estrutura hierárquica, a estrutura mudou ao longo do tempo, né, a gente teve setores que foram criados, setores que foram suprimidos, unidades que foram criadas ou suprimidas, né? Então a gente vai conhecer aquela documentação a partir de diversos níveis. E é isso que o diagnóstico vai fazer. Por que a gente vai coletar essas informações? Porque daí, pessoal, conhecendo o conjunto documental, o arquivista vai ter condições, né, de produzir, né, de criar um prognóstico, de dar uma solução ali para o tratamento daquela documentação. Então ele vai analisar ali, vai coletar, vai analisar. E depois que ele fizer isso, ele vai falar, olha, a gente precisa fazer isso primeiro, criar um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, aplicar nesse conjunto documental primeiro por causa disso ou daquilo, aquele conjunto documental vai ser aplicado por último por causa do estado de conservação. Então, tem diversas perspectivas, né, que a gente só vai descobrir que pode ou não ser aplicada, né, diversas soluções que a gente só vai descobrir se pode ou não ser aplicada naquele conjunto, depois que a gente entender aquele conjunto documental. Tudo bem? É isso que o diagnóstico faz. Aí a questão fala que o ponto de partida, né, antes mesmo de criar um instrumento de gestão arquivística, ou seja, antes mesmo de criar, por exemplo, um plano de classificação e uma tabela de temporalidade, é conhecer a realidade da instituição, né? É fazer um diagnóstico arquivístico. Tá certo isso? Tá super certo, pessoal. Nós temos uma questãozinha certa aí. Por quê? Pensa, ele tá falando que o ponto de partida é você conhecer a instituição, é você fazer um diagnóstico antes de criar, por exemplo, um plano de classificação. Se você não fizer o diagnóstico da situação dos documentos, se você não conhecer aquela documentação, como é que você vai elaborar um plano de classificação? Um plano de classificação não é a sistematização dos documentos em funções e atividades, né, em classes que vão representar essas funções ou essas atividades? Não é isso que é um plano de classificação? Uma tabela de temporalidade não é um instrumento que vai decidir por quanto tempo cada documento deve ficar no ciclo documental? Se eu não conhecer aquela documentação, como que eu vou elaborar um plano? Como que eu vou elaborar uma tabela de temporalidade? É impossível. Eu preciso conhecer a documentação, preciso conhecer a instituição antes mesmo de pensar em aplicar qualquer procedimento arquivístico. Por isso que a gente tem uma questãozinha super certa aí, tudo bem? O diagnóstico é o salvador da pátria, tudo bem? Ele é realmente um mecanismo que a gente tem, né, para dar jeito numa situação que foi feita, né, incorretamente desde a produção e a recepção dos documentos lá, beleza? Espero que tenha gostado aí da questão e até a nossa
próxima!